Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. Aqui é Marcos Vanderlit do programa Olos, Mentoria para um novo tempo. Eu quero realmente dar as boas-vindas para você e eu quero realmente transmitir aqui uma mensagem muito importante. Eu vou falar sobre o que se chama de potencial regulador. Olha só, eu vou explicar. O ser humano, ele tem muitas potencialidades internas, potencialidades de vida, mas elas são pouco acessadas ou elas estão completamente inativas. Porém, se ativar esses potenciais, ou apenas um desses potenciais, vai haver uma radical mudança na sua forma de viver e na sua forma de se conduzir. Então, isso é uma forma de qualificar a vida humana, a sua vida também. Na realidade, são 7 potenciais enormes, e cada potencial ele tem o poder de criar várias competências isomórficas, ou seja, competências coerentes com a vida. Então, é da vida isso é maravilhoso. Por isso, cada potencial, ele também é chamado de macrocompetência, ou seja, é uma grande quantidade de energia que vai criar, assim, várias subcompetências. É isso mesmo. Uma grande macrocompetência que vai criando subcompetências, né? E essas subcompetências se integram entre si. Então, eles formam uma rede integrada, né, dessas subcompetências, onde cada uma delas ajuda a resolver uma determinada situação específica no campo da regulação. Por quê? Porque eu vou falar agora do potencial de regulação. Existem outros 6, mas eu vou ficar aqui na macrocompetência de regulação, né? Ou seja, macrocompetência de regulação significa que o ser humano ele vai ativar uma capacidade de se regular no mundo. Então, ele vai qualificar muito a sua vida, ele vai saber se conduzir no mundo com uma sabedoria e assertividade. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse potencial regulador, né? Então, a definição é essencialmente, né, ter uma capacidade de se centrar. Então, eu começo a ter um centramento, né? E eu não invado e não me deixo invadir nos meus relacionamentos. Então, isso significa o quê? Ter uma postura mais condutora. Mas essa regulação, obviamente, ela acontece dentro de cada um, não é? Então, é a minha forma de agir, é a minha forma de viver, é a minha forma de me relacionar. Eu tenho uma capacidade de me ajustar. Por isso que a gente fala assim, que a regulação, ela é ter uma capacidade de você chegar num lugar e perceber o clima, né? Por exemplo, em cada lugar que você vai tem um clima. Por exemplo, na igreja, em casa, no trabalho, no supermercado, sempre tem um clima. E a gente percebe o clima das outras pessoas, e a gente percebe se o clima é invasivo, se a pessoa está mal, se não está. E eu preciso fazer o quê? Me ajustar aos diferentes climas. Então, ou seja, eu preciso ter uma capacidade de poder me comportar de uma determinada forma com uma pessoa e com outra pessoa de uma determinada outra forma, porque essa pessoa está diferente da primeira. Então, aonde a gente vai, a gente precisa perceber o clima e saber se ajustar frente àquele clima. Por que eu falo do clima? Eu falo do clima porque o clima, ele é a energia do local, né? Então, em vez de falar de energia, a gente fala de clima. Mas é essa energia que faz com que as coisas aconteçam de uma forma boa ou não. Eu posso ter um clima bom ou um clima ruim. E as coisas vão acontecer segundo o clima. E por isso que a gente precisa ter essa percepção, estar atento ao clima e fazer um ajustamento, me afastar mais ou não falar, ou então
ter uma ação efetiva frente a cada situação. Então, esse potencial regulador, ele é fantástico. Então, ele também inclui, assim, a gente ter critérios claros, né? De a gente poder, por exemplo, ter um critério de não invadir, um critério de respeito, um critério de ter clareza de intenção, não é? Então, tudo isso significa que a gente pode ter critérios de vida, né? E ter uma profunda ética nos nossos relacionamentos. Então, você pode, por exemplo, fazer uma autorregulação. Eu me regulo a qualquer instante, a qualquer situação, porque eu estou atento, né? Eu posso também ajudar a regular uma situação externa. Eu posso evitar com que certas coisas aconteçam. Eu posso, por exemplo, regular a equipe, né? Se eu sou um líder numa empresa, eu posso regular um pouco meus filhos, frente ao que eles vão se comportar na mesa, por exemplo, né? Então, a regulação, ela significa, assim, a gente ter uma percepção da energia que eu recebo e da energia que eu emito, né? Porque nós emitimos energia o tempo todo, mas o que eu recebo, o que eu emito? Né? Eu posso emitir uma energia ruim também, eu posso ser uma pessoa raivosa, uma pessoa briguenta, e eu preciso começar a fazer essas mudanças dentro de mim, eu preciso perceber isso. Então, a regulação me permite perceber, né, que energia que eu vou emitir, se eu vou emitir uma energia boa, de boa frequência, ou não, não é? Então, a regulação, ela é assim, ele é um pano de fundo da nossa vida, sabe? Então, por exemplo, assim, um motor, por exemplo, ele funciona bem, ele está bem regulado quando tem a entrada adequada de gasolina, de ar, e quando ele tem, né, um bom fluxo, digamos assim, de funcionamento dentro do óleo do motor, né? Então, a regulação é como se fosse assim, um óleo lubrificante, né, na nossa vida. Assim. Então, é muito interessante essa percepção. Tá? Então, eu tenho assim, algumas perguntas aqui que eu posso fazer que estão ligadas assim, a essa capacidade reguladora. Por exemplo, para você se regular bem, né, a gente precisa ter bons valores. Então, eu posso perguntar assim, quais são teus valores? Você tem valor de respeito ao humano, respeito à vida? Ou você não cuida do planeta? Ou você polui o ambiente? Né? Então, isso é uma pergunta que eu preciso fazer. Então, dependendo dos teus valores, você vai ter uma boa regulação na vida e no mundo, e para as outras pessoas também. Eu posso, por exemplo, também te perguntar, o que determina as tuas ações? Como que você tem as ações no mundo? Isso vai depender também dos teus valores. Então, os valores, eles são uma forma de eu me regular bem ou não, não é? Então, eu posso te perguntar, qual é a tua ética? Como é que você vê o ser humano? Então, tudo isso que você vê, todo esse teu processo de ética interna, ele é um processo de regulação, porque é isso que vai me governar. Eu posso perguntar para você assim, que clima você gera à tua volta, né? Qual é a energia que você emite? Sabe? Então, eu posso emitir uma energia harmoniosa, onde eu vou, eu levo paz, eu levo harmonia. Por quê? Porque eu tenho um centramento, eu ativei esse potencial de regulação. Então, por exemplo, eu posso perguntar também, você age ou você reage? Então, se você tem uma ação, é porque você tem, né, uma capacidade de agir. Agora, se você apenas reage, você não tem uma boa regulação. Uma pessoa bem regulada, ela age o tempo todo, porque ela se conduz no mundo. Ela sabe respeitar os espaços, ela sabe o que dizer na hora certa, da forma adequada. Então, esse é o potencial regulador, né? Então, eu posso te perguntar, você cultiva teu centramento? Você cultiva a tua delimitação? Olha, o centramento é algo muito importante que a gente aprende nas artes marciais, né? Uma pessoa centrada, uma pessoa que está olhando o mundo sem julgar o mundo, sem julgar as pessoas. Ele olha o mundo, ele vê o mundo e ele age se for necessário.
Mas se não for necessário, ele não age, ele apenas observa o mundo. Ele não cria fantasias mentais, ele não fica criando assim interpretações errôneas dele mesmo, não é? Ele apenas vê os fatos. O carro passou, tá bom, o carro passou. Né? A pessoa atravessou a rua, tá ok, atravessou a rua. Não fica perguntando por quê, de que jeito, de que forma, né? Que tá bom ou não tá bom. Ele apenas vive os momentos segundo a vida como ela é. Então, uma pessoa bem regulada, ela aceita a vida como ela é, né? E ele não fica criando conflitos porque deveria ser diferente, porque deveria ser de outra forma, etc, etc. Ele vê a vida como ela é. Então, ele tem o quê? Uma capacidade de ter paz interna. Lógico, se a pessoa precisa agir no mundo, falar alguma coisa, isso também é uma regulação, não é? Então, nós temos que ter essa capacidade de condução. A regulação, ela é a capacidade de condução, né? De nós termos o nosso centro, o nosso eixo, delimitarmos os nossos relacionamentos, não é? E um aspecto, assim, muito importante da regulação humana é também ter um cultivo, assim, da espiritualidade. A espiritualidade não é a questão de você frequentar uma seita, uma igreja, não é bem exatamente isso que eu quero falar. Eu quero falar da espiritualidade no sentido de você descobrir quem você realmente é. Então, você não é o personagem, você é uma consciência. E se você é uma consciência, você tem uma luz divina dentro de você. Você tem uma capacidade de viver. Então, essa consciência é a fonte de vida. Então, é isso que me regula. Essa fonte de vida, ela não sofre, ela não faz maldades, ela não evolui nem involui. Ela é só a nossa capacidade de estarmos vivos no mundo e de termos as percepções. Então, veja bem, o quanto é importante a gente se ligar na nossa origem e não nas coisas da vida. As coisas que acontecem na nossa vida são acontecimentos da vida, mas não é a vida. Então, é muito importante a gente entender exatamente esse processo, porque eu preciso estar conectado com a vida e não nas coisas que acontecem, achando ruim, achando bom, correndo atrás de coisas, correndo atrás, né, de bens, de aplausos, de acúmulo de dinheiro, etc. Isso não é uma boa regulação, não é? Isso é uma desregulação, porque você está dentro de valores mundanos, e isso não gera uma felicidade plena. Então, veja bem o quanto a questão da regulação é importante, não é? Então, a regulação, ela é pessoal. Então, por exemplo, uma pessoa que se regula bem, ela tem um discernimento, ela tem uma clareza da vida, não é? Então, ela passa a ter o quê? Uma clareza de intenção. Aonde ela vai, ela leva paz e leva harmonia. A intenção dela não é dúbia, ela não tem segundas intenções. O que ela faz é sempre o bem e sempre a favor da vida, a favor das outras pessoas. Então, esse é o nosso lado, né, de termos um discernimento, de termos critérios claros, né, e bons critérios de paz, de harmonia para lidar com as pessoas. Agora, tem um outro aspecto da regulação, né, que está mais ligado à parte mais emocional, a parte sem palavras, que é a parte da assunção da vida. Sabe, eu já falei isso há pouco, nós temos que assumir a vida. Assumir a vida é ter essa conexão com essa luz interna, com essa consciência que me dá a vida, não é? Então, isso é assumir a sua vida. Então, você assume a sua vida e você é o responsável pelas coisas que você faz no mundo, porque são escolhas tuas. Então, as tuas escolhas vão ser muito boas, porque você assumiu a vida, né? Então, esse assumir a vida, muitas vezes significa assim, né, de você lidar com aspectos sutis, por exemplo, não é? De você perceber a energia do campo, de você usar a tua intuição,
né? A intuição é muito poderosa. Então, por exemplo, uma pessoa centrada, ela ativa a sua intuição. Então, é a intuição que dá os insights para nós. As sacações que a gente tem, elas vêm da intuição, mas a intuição, ela, para se manifestar, ela necessita do centramento pessoal. Então, por exemplo, nós podemos ter mais sensibilidade, entender o outro, entender o momento da outra pessoa. Então, lidar com esses aspectos assim mais sutis, né, eles são muito importantes. Por exemplo, uma pessoa que está centrada é uma pessoa que tem vigilância. Ela vigia a si o tempo todo, né? Ela se cuida, né? Ela faz com que ela não fique entrando no fluxo de maus pensamentos, ela não entre num fluxo de raiva constante, de ciúmes constantes, né? É uma pessoa que se vigia e lida adequadamente com suas emoções. Ela deixa as emoções vir e ir embora. Ele não é mais joguete das emoções, ele não é mais joguete dos seus pensamentos, dos seus critérios mais errôneos, que geram maldade para as pessoas, que fazem mal às pessoas. Então, a regulação pessoal, ela tem, em primeiro lugar, o discernimento, né, que eu falei, tem a assunção da vida, eu assumo a vida na minha mão, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer aqui, que é extremamente importante, é a postura condutora. Ou seja, a pessoa, ela se conduz no mundo. Por quê? Porque ela está num estado atento. Então, estar num estado atento é um estado de presença. Eu tenho presença na vida, eu tenho presença no agora. Eu vivo o agora, e no agora nunca tem problemas. O agora sempre é perfeito. Então, é a pessoa que olha o mundo a partir do agora. Se ela tiver que agir, ela age, mas se ela não precisar agir, ela não age. Então, ela se conduz, né, muito pela capacidade dela emitir boa energia, dela fechar o campo para energias negativas, né? Então, a postura condutora é não deixar entrar energias negativas. O centramento permite isso, né? É como se você ficasse protegido das energias negativas à tua volta. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma regulação pessoal, ela nunca vai para os extremos. Ela sempre vai estar onde? No caminho do meio, no estado do meio. Ela não é muito um lado nem muito o outro, né? Ela tem a percepção do equilíbrio. O equilíbrio vai ser sempre o quê? O caminho do meio. Né? Então, uma pessoa que tem uma condução é uma pessoa nunca reativa, ela é proativa, ela está sempre agindo no mundo, fazendo bem, ela tem o equilíbrio do caminho do meio, ela está atenta, não é? E por isso ela tem uma capacidade de viver muito bem. Tá? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que se regula bem, ela não é mais controladora dos outros, ela também não se omite ao mundo, ela não é mais regulada pelos moralismos, pelo que tem, pelo que não tem, né? Pelo certo, pelo errado, essas coisas que ensinaram para gente, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que se regula bem, ela não faz mais jogo de culpa ou vítima, ela não fica mais culpando os outros, né? E nem é mais vítima dos outros, isso desaparece. Né? Uma pessoa que se regula, ela tem a assunção da sua vida, não precisa culpar ninguém, não precisa se sentir culpado, ela não precisa ser vítima, né? Ela passa a ter uma autocondução, ou seja, ela não espera mais a aprovação dos outros. Isso é um mecanismo muito, muito comum nas pessoas. As pessoas querem ser aprovadas, as pessoas querem ser elogiadas, né? E isso não é muito bom. Então, a pessoa, por exemplo, que não se regula, ela tem uma descrença de si, ela não crê em si, ela não tem a força interna da vida. Então, é uma pessoa descentrada, é uma pessoa que reclama da vida, não planeja as coisas, ela é reativa, ela é passiva, ela não planeja nada, ela só trabalha apagando incêndio, né? Existem muitas pessoas que são apagadoras de incêndio, é a visão bombeiro, né? Então, isso são pessoas que não têm plano de ação, não têm planejamento, não têm uma capacidade de se conduzir.
Então, para encerrar, eu gostaria de falar exatamente isso, da importância da regulação pessoal. Portanto, se você é uma pessoa que cultiva a sua regulação, você vai ser uma pessoa centrada e delimitadora. Então, caminhar no mundo de uma forma centrada e delimitadora, sem invadir, sem ser invadido, é a essência da comunhão. Não invada ninguém, não queira mudar os outros, cuide de você. Então, isso é uma boa regulação. Então, pense muito sobre isso. Se você quiser fazer uma mentoria individual sobre regulação e outras capacidades humanas, né, que são potenciais ainda a serem ativados, você entra em contato comigo pelo meu WhatsApp 48 99983 5765. Repito, 48 99983 5765. Entre em contato para conversar comigo. Manda um WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, valeu e pense muito sobre isso que a gente falou. Até mais. Encerrando por hoje o programa Olus com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Olus com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.